Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Klabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Pedimos a gentileza que, em benefício do tempo, cada analista se limite a 2 perguntas. Caso necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, digite *0 em seu telefone. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e também está sendo transmitida simultaneamente via webcast, podendo ser acessada pelo site de Relações com Investidores, onde se encontra disponível também a apresentação. Eventuais declarações realizadas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Klabin. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, sujeitas às mudanças. Estão presentes conosco hoje o Sr. Cristiano Teixeira, diretor-geral, Marcos Ivo, diretor financeiro e de relações com investidores, e os demais diretores da Klabin. Inicialmente, o Sr. Cristiano e o Sr. Ivo farão comentários sobre o desempenho da companhia no primeiro trimestre de 2021. A seguir, os diretores responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cristiano. Por favor, Sr. Cristiano, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à teleconferência de resultados da Klabin referente ao primeiro trimestre de 2021. O primeiro trimestre deste ano confirmou a retomada da demanda que sinalizamos e percebemos no segundo semestre de 2020. Esse cenário de recuperação dos mercados, aliado ao sólido desempenho operacional, impulsionaram os resultados da companhia no período. Em embalagens, o primeiro trimestre mostrou vigor de crescimento em volume e preço de vendas, motivado pelo consumo do mercado interno, reestabelecimento dos estoques em toda a cadeia de suprimentos, e-commerce e crescimento de setores exportadores como proteínas e frutas. Lembro a todos que atingimos agora 6 meses de integração desde a aquisição das operações de caixas de papel ondulado e papel reciclado da International Paper no Brasil, com volumes e preços acima do projetado, consolidando 24% de market share versus 17% antes da aquisição. Crescimento de 54% em volume e 78% em receita líquida, na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Em celulose, além do bom desempenho de preços observado em todas as fibras, o amplo spread de valores entre a fibra curta e a fibra longa, da ordem de $220, ratifica a decisão acertada da Klabin de ter um portfólio diversificado, sustentando a posição de única empresa brasileira do setor a produzir 3 tipos de celulose. No kraftliner, a redução constatada das exportações dos Estados Unidos, em função do bom desempenho na expedição de caixa de papel ondulado por lá, fez com que os preços reagissem em todas as regiões do mundo. Com o aumento do volume de vendas, a desvalorização do real frente ao dólar, além da recuperação de preços nos mercados de celulose, papéis e embalagens que permitiram reajustes em todas as linhas de produtos dos negócios da Klabin, a receita líquida da companhia no primeiro trimestre de 2021 foi de 3,467 bilhões de reais, 34% acima do que o registrado no mesmo período do ano anterior. Nosso EBITDA ajustado, excluídos os efeitos não recorrentes do trimestre, foi de 1,254 bilhão de reais, aumento de 22% em relação ao mesmo período de 2020. Com um modelo de negócio integrado, diversificado e flexível,
o bom desempenho obtido no primeiro trimestre de 2021 demonstra, mais uma vez, a capacidade da Klabin de entregar resultados sólido e consistente em meio às mais diferentes condições de mercado. Com anúncios sobre o escopo da segunda máquina do projeto Puma II, que será uma máquina de papel cartão, a Klabin reforça o seu diversificado portfólio de produtos, além de seguir oferecendo ao mercado soluções recicláveis, biodegradáveis e advindas de fontes renováveis. Agora passo para o Marcos Ivo, que vai trazer os detalhes financeiros sobre o primeiro trimestre de 2021. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado por acompanhar a nossa teleconferência. Entregamos mais um trimestre de resultados positivos e, dentre os destaques do período, menciono 3. Receita líquida recorde para um único trimestre, que atingiu 3,5 bilhões de reais, crescimento de 34% na comparação anual. Fluxo de caixa livre ajustado de 4,5 bilhões de reais nos últimos 12 meses, representando yield de 17,4%. Destaco também a emissão em janeiro de um Sustainability Linked Bond no montante de 500 milhões de dólares e prazo de 10 anos, que teve o menor custo da história para uma empresa brasileira com o mesmo rating da Klabin, sendo um exemplo seminal da monetização da sustentabilidade da companhia. Na página 4, o volume de vendas cresceu 7% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020, atingindo 909 mil toneladas. O aumento no volume de vendas é reflexo da integração a partir de outubro de 2020 dos ativos comprados da International Paper no Brasil. Como comentei, a receita líquida no período alcançou 3,5 bilhões de reais. Esse crescimento é explicado pelo aumento no volume de vendas, pela depreciação do real frente ao dólar, que favorece a parcela de vendas da companhia para o exterior, e pelos reajustes de preços. O aumento na receita líquida, a despeito de algumas pressões de custos e do impacto pontual da parada geral para a manutenção de Monte Alegre, impulsionou o EBITDA ajustado, que, excluindo efeitos não recorrentes, atingiu 1,254 bilhões de reais no trimestre, aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. No slide seguinte, a produção de celulose foi de 413 mil toneladas no período. Com isso, a produção de celulose atingiu 1.562 mil toneladas nos últimos 12 meses. Vale lembrar que a próxima parada para a manutenção da unidade de celulose ocorrerá somente no ano de 2022. O custo caixa de produção de celulose foi de R$ 776 por tonelada no trimestre, 3% acima do quarto trimestre de 2020, devido aos maiores custos de químicos e combustível, atrelados à alta das commodities e à desvalorização do real frente ao dólar. Importante notar que o custo caixa do trimestre em dólar foi de $141 por tonelada, estava em relação ao quarto trimestre de 2020 e 9% abaixo do mesmo trimestre do ano anterior. Passando para a página 6, ao final de março de 2021, a dívida líquida da Klabin era de 21,7 bilhões de reais, aumento de 2 bilhões versus o trimestre imediatamente anterior. O aumento é explicado substancialmente pela depreciação da moeda brasileira contra o dólar, que afeta a marcação da dívida em dólar. A alavancagem, medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA em dólares, encerrou o trimestre em 4 vezes. Estava em relação ao trimestre anterior, dentro do parâmetro estabelecido na política de endividamento financeiro da Klabin e consistente com o ciclo de investimento atual. Avançando para o próximo slide, a liquidez da Klabin permanece robusta e encerrou o trimestre em 11,4 bilhões de reais. Essa liquidez é formada por 8,5 bilhões de reais em caixa e o restante em linha de crédito rotativo. A média dos vencimentos de dívida entre os anos de 2021 a 2023, período ainda de construção do projeto Puma II, é de aproximadamente 1,1 bilhão de reais por ano, patamar confortável para a companhia. O prazo médio de vencimento da dívida ao final de março de 2021 era de 128 meses,
aproximadamente 11 anos, versus 116 meses ao final de 2020. Vale lembrar que a Klabin possui financiamentos contratados e ainda não sacados, em montante suficiente para financiar o CAPEX que será desembolsado até a conclusão do projeto Puma II, conforme detalhamos em nosso release. Indo para a página 8, o fluxo de caixa livre ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão, foi positivo em 303 milhões de reais no trimestre. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre ajustado foi de 4,5 bilhões de reais, yield de 17,4%. Passando ao slide 9, a sólida geração de caixa operacional, associada à disciplina na alocação de capital, alavancou o ROIC, que atingiu 16,5% nos últimos 12 meses. Esse resultado, mais uma vez, evidencia a capacidade da Klabin de criar valor de forma consistente para os seus acionistas, nos diversos cenários econômicos e ciclos de preço dos seus produtos. No último slide, em medição realizada no dia 2 de maio, a primeira máquina do projeto Puma II contava com 88% do cronograma das obras já executado, com startup previsto para a segunda quinzena de julho de 2021. Desde o início do projeto, foram desembolsados 5,8 bilhões de reais, dos quais 497 milhões de reais referem-se ao primeiro trimestre deste ano. Em fato relevante publicado no último dia 5, comunicamos a decisão de converter a segunda máquina do projeto Puma II em uma máquina de papel cartão, que terá capacidade anual de produção de 460 mil toneladas e startup previsto para o segundo trimestre de 2023. Para mais informações a respeito dessa decisão, disponibilizamos também uma apresentação que pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da companhia.